Quem não conhece a fundo a atividade portuária talvez não tenha noção da importância e da grandiosidade do Porto de Paranaguá. O gigante dos grãos movimenta milhares de toneladas de produtos todos os dias, o que significa aí que todos os dias ele movimenta parte da economia nacional. A estrutura e a organização para que se realize toda essa atividade vão muito além do que os olhos podem ver. Mas os números podem dar uma pequena noção da imensidão que é tudo isso. O Porto de Paranaguá é o segundo maior porto da América Latina. Ele movimentou apenas em 2017 51,5 milhões de toneladas de produtos. A média é de 2.000 navios atracando por ano no terminal. Para se ter uma ideia, são 2.000 navios, cada navio com capacidade média de transporte de 70.000 toneladas, o que representa, se considerarmos o transporte por meio de caminhões, 1.500 caminhões se movimentando para carregar cada embarcação. Contabilizando apenas o transporte de grãos destinados à exportação, temos um total de 410.000 caminhões que circularam por Paranaguá em 2017. Os números são grandiosos, mas ganham ainda mais importância se pensarmos em toda a cadeia da qual o Porto de Paranaguá faz parte e para a qual ele é de extrema importância. Exportamos em 2017 31,4 milhões de toneladas de produtos, entre eles 19,8 milhões de toneladas de grãos, 5,2 milhões de toneladas de cargas gerais e produtos diversos, 4,8 milhões de toneladas de açúcar e 1,6 milhões de toneladas de uma variedade de líquidos. Estas cargas, em geral, têm como destino 206 países. A maior parte desses produtos, que saem do Brasil por meio do Porto Dom Pedro II, vão para a China. 21,3% de tudo que é exportado por aqui é enviado ao país asiático. Além da China, Índia, Holanda, Argentina, Alemanha, Coreia do Sul e Estados Unidos também são destinos frequentes dos produtos que embarcamos nos navios que atracam em nosso cais. As importações somaram também no ano que passou 20,1 milhões de toneladas, das quais 9,7 milhões eram fertilizantes, 6 milhões de líquidos, 4,1 milhões de toneladas de cargas gerais e produtos diversos e 400.000 toneladas de malte e cevada. Estes produtos vêm de 158 países diferentes, 18% deles da China. O restante de países como Argentina, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e França. Depois de serem desembarcados no Porto de Paranaguá, eles são enviados a uma série de estados brasileiros. Com toda a evolução que teve nos portos, inclusive com o Arco Norte, nós atendemos o Paraná, atendemos uma fatia pequena do Mato Grosso, atendemos o Mato Grosso do Sul, atendemos o sul de Goiás. O Porto de Paranaguá vem crescendo, a produção vem crescendo e a tecnologia que está sendo usada na produção, cada ano vai estar maior ainda. Nós batemos um recorde da história do Porto de Paranaguá, 51,5 milhões de toneladas. E esse ano, por incrível que pareça, nós tivemos um janeiro chuvoso, um fevereiro chuvoso e já batemos os recordes, inclusive quando no ano passado o tempo era bom. O Porto de Paranaguá vai crescer a cada instante, tanto no agronegócio, nós já somos o segundo porto em movimentação de veículos. A importação, nós somos o maior importador de fertilizante, vamos aumentar essa importação de fertilizante. A celulose, nós vamos nos tornar o maior e melhor porto de celulose. Já estamos com uma eficiência fantástica. A Clabin não cansa de nos dizer, vocês estão no caminho certo. E a gente está fazendo isso, né? Fazendo com que esse porto cresça e com que essa cidade cresça também. Essa movimentação toda é impressionante. Principalmente se pensarmos que há muita organização por trás de todo o processo de importação e exportação. Vamos à prática. Para um navio ser carregado no que chamamos de corredor de exportação, ele fica em média 3 dias atracado. Toda essa carga sai de silos
e é transportada por meio de Dallas aos shiploaders. Estes shiploaders é que levam a carga ao porão dos navios. Parece simples, mas imagine que neste 3 dias, como já dissemos, para o embarque médio de 70 mil toneladas no navio, há o trânsito de 1.500 caminhões pelo município. Pense também que no Porto de Paranaguá podem atracar simultaneamente 14 navios. Antigamente, como resultado de todo esse processo, víamos intermináveis filas de caminhões na entrada da cidade de Paranaguá. Hoje, a realidade é outra. Isso foi possível por meio do sistema de agendamento de descarga de caminhões, implantado pela administração dos portos no pátio de triagem. O sistema permite que o fluxo seja mais ordenado e bem distribuído ao longo das 24 horas do dia e dos 7 dias da semana. Isso elimina os períodos ociosos de descarga, evitando o acúmulo de veículos nas vias de acesso aos terminais e dando mais segurança aos caminhoneiros, que não precisam mais ficar estacionados na via. Quando a gente olha hoje o porto, você vê o navio chegando na barra, já existe uma organização muito grande, os caminhões estão chegando ao mesmo tempo, os terminais estão se preparando para descarregar os caminhões, os trabalhadores já sabem quais navios vão escalar, não é? Enfim, essa transparência, esse processo hoje, lógico, a internet facilitou isso muito, né? As informações estão todas disponíveis, facilita com que todo mundo tenha o conhecimento do que a gente vai fazer com certa previsibilidade. Isso faz com que as filas vão desaparecer cada vez mais, quer dizer, às vezes existem pontuais filas na saída da cidade, que nos preocupa muito. Estamos atuando nisso, inclusive, esse ano começa a obra do viaduto da cidade, a melhoria na Bento Rocha começa também agora no primeiro semestre, né? Enfim, a grande preocupação, eu acho que o grande ganho é a APA numa condição muito clara, transparente e proativa de ouvir a sociedade, ouvir as necessidades e buscar sincronizar isso para melhor, insisto, para melhor servir todos. Se pensarmos na organização para o transporte de contêineres, também podemos ter noção do trabalho gerado pela movimentação de cargas em um porto. Um único navio pode transportar até 11 mil teus. Um teu é uma unidade de medida que equivale a um contêiner de 20 pés. Então, vamos considerar a exportação. Os contêineres chegam ao terminal de contêineres de Paranaguá, são armazenados no pátio da empresa, mas não podem ser colocados em qualquer lugar. Devem estar organizados de forma que, quando o navio agendado atracar em Paranaguá, os contêineres a serem embarcados estejam em locais acessíveis. Imagine precisar buscar um contêiner na parte baixa de uma pilha como essa. Agora, imagine fazer isso na metade da busca dos 400 contêineres que serão, em média, embarcados em um só navio. Aliás, para o embarque, há também uma organização bastante importante, uma vez que, se tirar os contêineres de pilhas como estas é difícil, imagine então retirá-los das pilhas feitas nos navios para a descarga nos portos de destino. O trabalho de um terminal portuário é bastante complexo, mas também é muito importante para o crescimento da economia de todo o país. Quando um porto se movimenta, ele produz emprego e capital. Além disso, por meio do porto, há o transporte de bens importantes à sociedade, como alimentos e fertilizantes, tão importantes para a atividade da agricultura. E se um porto tem grande importância para a economia do país, um porto com a dimensão do Porto de Paranaguá é peça-chave para o desenvolvimento do Brasil, fato atestado por autoridades do assunto. Um dos maiores do Brasil, da América Latina, tem uma localização geográfica privilegiada, é o maior porto exportador de grãos sólidos do Brasil, porque ele é fundamental na balança comercial brasileira e também na do Paraná.